Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejamos todos bem-vindos. Estamos começando mais um podcast. Hoje, em particular, tem um tema fantástico. Nosso assunto de hoje é algo que todo mundo diz que tem problema e que poucos conseguem resolver. Vou repetir. Todo mundo diz que tem problema com gerenciamento de tempo e poucos conseguem resolver essa gestão do tempo. E nós aqui vamos falar um pouquinho diferente. Eu queria que vocês ficassem bastante reflexivos sobre isso, porque nós aqui vamos fazer uma parte, depois tem nossas séries, nossas webséries que você pode consultar, mas eu tenho que trazer aqui uma roupagem diferente. Então, a ideia do gerenciamento de tempo e pensando casadamente com a figura do líder educador ou do líder educadora, que é o dia a dia das pessoas. Depois nós vamos falar um pouquinho. Vamos lá? Ok. Para eu deixar mais assim caracterizado para vocês, eu queria falar um pouquinho do plano de vida casado com o tempo. O tempo é um fator fundamental para nós. Se vocês se perceberem um pouquinho, faz mais ou menos 5 minutos que vocês estão me ouvindo. E acredite, esse tempo nunca mais volta. Opa! Então faz sentido a gente usar o tempo de uma maneira inteligente, de uma maneira sábia, a nosso favor. Muito bom. E quando a gente olha isso, tem que olhar sempre quem manda algumas boas mensagens para nós. Não importa a sua religião, mas os eclesiásticos dizem o seguinte: há tempo para tudo. Há tempo para você nascer, para plantar, para rir, para chorar, tempo para tudo. Então pense um pouquinho nisso, porque é nesse tempo para tudo que a gente acaba se perdendo, tá bom? Vamos lá? Muito bom. Oh, talvez você não sabia disso. Você tem exatamente 86.400 segundos por dia. Meu amigo, minha amiga, o que é que você está fazendo com tanto segundo durante o dia? Calma, relaxa, porque você vai ficar aí de 5 a 6 horas dormindo. Claro que os médicos recomendam que a gente tem que dormir 8 horas. Então, se você abater o que você dorme, mesmo assim, sobra bastante segundos. Então, vem sempre a grande pergunta: como é que nós vamos fazer com o nosso segundo? Ó, lembrando, bate uma foto aqui no QR Code, se inscreve, que depois a gente fala. Vamos lá? Bom, aqui cabe um pouquinho do como que a gente sugere para você pensar. Gente, o tempo é assim, ó. Tem 24 horas, tem uma hora tem X minutos, um minuto tem X segundos, ok? Opa, como é que eu vou usar isso? Então, eu posso somar, diminuir ou multiplicar, depende da forma que eu... Portanto, é a forma que eu uso. O problema não está no tempo, está no jeito que eu faço uso dele. Então, qual é a primeira coisa? Você tem que se antecipar para fazer o quê? Priorizar. Cara, como é que eu vou priorizar o tempo? Aí começa a vir alguns segredos, algumas dicas que nós vamos dar para você. Mas o pontapé começa aonde? Na questão do planejar. Se você não planejar, não tem jeito, tá bom? Muito bom, vamos lá? Aí começa o seguinte: como é que nós vamos planejar? O tempo, pessoal, tem uma questão muito a ver com a importância que você dá para as coisas do seu dia a dia. Então, depende da forma que você dá importância, aí você vai fazer o quê? Planejar. Quando você define pelo grau de importância, você planeja, você está fazendo o quê? Organizando o tempo. Quando você organiza o tempo, aí você tem que organizar o quê? No que a gente chama das metas. Ou seja, não adianta deixar o tempo solto. O que é que eu vou fazer com meus 86 mil segundos? Eu tenho que planejar ele. Então eu tenho que ter minhas metas. Tem pessoas que têm metas diárias, metas semanais, metas mensais, não importa, mas eu tenho que tê-las. Porque eu as tendo, me direciona a gastar meu tempo de uma maneira inteligente. Ele não fica ali na boa vontade. Sem considerar que ainda tem aqueles ladrões de tempo. Você está fazendo alguma coisa, chega alguém que te para, te interrompe. Como é que a gente faz com isso? Depois a gente conversa. E é claro, você vai para a execução. Quando você vai para a execução, aí sim nós temos algumas dicas para você. Vamos lá? Bom, quando a gente olha a literatura de administração de tempo ou gestão de tempo, vocês podem perceber que tem muitos livros, mas não são poucos não, gente. Tem uma literatura vasta. Só tem um detalhe:
a maioria deles, se não a sua totalidade, só diz o quê. Ele não te fala como você faz isso. E esse é o nosso propósito aqui, nós criar essa ponte, como é que você faz uso desse tempo dentro da tua condição de plano de vida. Muito bom. Claro que tem o conceito da tríade do tempo, que não é minha, isso é universal, já fizeram isso. E o tempo diz assim, o que é essa tríade? É urgente, urgente e o que é aquilo que é uma circunstância ou aquilo que é algo que você precisa pensar um pouco mais. Então, lembra bem, a tríade nada mais é do que urgente, importante e aquilo que pode esperar um pouquinho, que seja uma coisa circunstancial. Próxima tela você vai ver que, quando entra a questão da urgência, eu preciso o quê? Classificar na minha prioridade. Aqui nós estamos recomendando que ela seja a nossa prioridade A. Gente, e urgente é urgente. Então, depois a gente fala um pouquinho do que é esse conceito. Aquilo que é importante, a gente sugere que tenha uma prioridade B. E aquilo que é circunstancial, uma prioridade C. Então, espera um pouco. Então, eu vou pegar a tríade do tempo e já vou, de maneira macro, priorizar. Fechou. Vamos ver a próxima tela. Quando a gente olha a próxima tela, agora eu vou trazer um pouquinho de conceitos de como é que você vai pegar essa prioridade. Gente, prioridade, em termos de urgente, é aquilo que é imediato, que eu tenho que fazer na hora. Você não pode trabalhar coisas que não sejam urgente e só porque você gosta você coloca. Não, urgente é urgente, é aquilo que não pode esperar. Por exemplo, você vai fazer uma viagem. Tem um horário para você tomar o avião. Mas isso... Não, se você não priorizar, você perde o avião. Simples assim. Tem um médico que vai fazer uma cirurgia. Está marcado às 8. Você não pode chegar lá antes da preparação. Você tem que se preparar para às 8 horas e ele começar, porque senão não vai fazer. É isso que a gente chama daquilo que é urgente. É você fazer aquilo que é de imediato, que vem primeiro pela necessidade que se apresenta. É claro que tudo isso tem um conceito de temporalidade, não pode esquecer. Quando a gente fala daquilo que é importante, gente, importante, em tese, tudo é importante na nossa vida, claro. Mas, espera aí, tem coisa que é importante e é urgente, então ela vai para a urgência. Tem coisa que é importante, ela fica na urgência. Tem coisa que é importante, mas pode esperar um pouquinho, vai para o circunstancial. Vai para você pensar um pouco mais, se organizar, pesquisar, fazer network, aprender. Aí é outra história. São coisas que você vai fazer no quê? No que a gente chama no tempo secundário. O que é o tempo secundário? Quem é de nós aqui que não usa o tempo secundário? Ninguém, todos usam. E eu vou dar um para vocês entenderem o que é o tempo secundário. A maioria de nós que estão me ouvindo, se não dirige, um dia vão dirigir. Você dirige e no tempo secundário você pensa. Ninguém dirige assim, pensando no que vai fazer. É automático o ato de dirigir e aí você tem um tempo que a gente chama secundário. Justamente você usa ele para quê? Para pensar nas ideias, nas inovações, para buscar ajuda, para falar de outra coisa. Aí começa a fazer sentido. Eu não posso pegar meu tempo principal e gastar ele na hora errada. Então eu tenho que usar o tempo secundário. Quanto de nós estamos muitas vezes num determinado ambiente e que nós estamos lá no trânsito? Olha só. O que você vai fazer parado no meio da marginal? Você tem seu tempo secundário, é hora de pensar. E aí você canaliza não só para aquilo que você tem que tomar providência, mas também para aquilo que é circunstancial. Vamos lá? Muito bom. Vai ter aqui um roteirozinho rápido para poder facilitar a vida de vocês. Quando a gente fala de olhar para o tempo e olhar para a questão do plano de vida, gente, isso tudo faz sentido. Se você não der importância para você, a coisa não vai rolar. Então, vamos lá? Então, na hora que você tem um roteiro, você tem que pensar o seguinte, você tem que ter tempo para a sua saúde. Você tem que ter tempo para a sua família. Você tem que ter o tempo para o seu lado profissional. Você tem que ter o tempo, a questão financeira. E você tem que ter o seu tempo para o campo espiritual. Então, veja só.
eu preciso cuidar de tudo isso. Porque se eu não cuido, eu deixo de cuidar disso, eu vou ter problema. Então vamos fazer de ordem prática. E olha, por favor, não estou aqui chamando a atenção de ninguém e não tenho nada contra quem faz diferente. Mas a minha recomendação é que você haja um tempinho para você cuidar da sua saúde. Porque, negão, se você não cuidar, cara, se você não cuidar, menina, se você não cuidar da sua saúde, sabe o que você vai ter? Vai ficar doente. Sabe o que vai acontecer com isso? Gastar dinheiro com medicamento e perder a vida. Opa, não faz sentido. Então eu sou, por uma questão lógica de sabedoria, dentro do meu plano de vida, eu tenho que arrumar um pouco de tempo para cuidar da minha saúde. Olha só para mim com toda a clareza. Ninguém em sã consciência, ninguém no mundo trabalha doente. Ninguém no mundo trabalha acidentado. Ninguém é produtivo machucado. Ninguém produz bem se tiver com fadiga. Então, você tem que adquirir o hábito de listar no final do dia o que você fez e o que você não fez. Ah, mas Francisco, precisa dessa burocracia? Se você não quiser escrever, mentalize. Mas você tem que saber, o que você não fez hoje, tem que fazer amanhã. Para de empurrar as coisas com a barriga. Tem até uma palavra bonita, né? Procrastinação. Não, gente, para com isso. Tem que fazer, faça já. Como eu sempre brinco, tira isso da tua frente, resolva. Aí você usou o tempo adequado, caso contrário você perdeu o tempo. Segunda coisa, quando você transporta a tua agenda para o dia seguinte, coloque ela nas prioridades. Ela tem que virar importante. Porque se você jogou de um dia para outro e não deixou ela na classificação de importante, o que você fez? Você jogou ela para frente. Não. Resolva. A administração de tempo quer dizer o seguinte, focar na solução e resolver. Não vai esticando a corda. Aquilo que você não pode resolver, ou você pede ajuda, ou você passa para outra pessoa resolver, ou então você tira disso ali e não assume responsabilidade. Não engane as pessoas. Não diga que vai fazer aquilo que você não sabe fazer. Não diga aquilo que você vai fazer hoje se você precisa de um mês para fazer. Então tem que ter o quê, gente? É o que a gente chama de plano de vida. Opa, tem que ter um pouco aí de seriedade com o que a gente faz com o tempo. Ficar fazendo de conta não resolve. Claro que tem algumas preocupações, mas é necessário que a gente olhe isso com carinho. Terceiro passo, liste todos os tópicos de maneira sucinta. Assim, sabe, seja na sua agenda, no computador, no celular, itemizando, item por item o que você vai fazer. E comece a olhar aquilo. Você começa o dia olhando para essa lista. Aí faz sentido você gastar o tempo dela. Tá bom? Próximo item aqui é a priorização de cada atividade. O que quer dizer o seguinte, na hora que você listou 1, 2, 3, então aí você vai definindo o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer segundo e assim por diante. Essa definição quer dizer planejamento, organização e foco. Opa, palavrinha mágica que todo mundo gosta de falar, ter foco, mas a gente não dá muito foco. Então também não funciona. Então, só teoria? Não, tem que ser prático. Dar foco é fazer acontecer. Por isso que nós, inclusive, escrevemos, como eu falei para vocês na hora vaga, eu sou consultor, sou escritor, porque eu escrevi um livro, chama-se Gente que Faz Acontecer. E olha, foram 10 anos de pesquisa, olhando o comportamento das pessoas, nos meus clientes, no mercado e tudo mais. E o que eu pude perceber, o que eu pude constatar, o que é verídico? Gente que faz acontecer, faz na hora. Não empurra, ou então tira da frente, resolve. E esta é uma postura que a gente tem que ter. Muitas vezes a gente não quer assumir, ou porque não quer desagradar, ou por isso, por aquilo. Gente, isso não é solução. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante, por isso que eu falo sempre sobre o aspecto espiritual. Olha, se você quiser errar na vida, queira agradar a todas as pessoas. Aí você não vai administrar seu tempo nunca. Então esquece, porque nem Deus agrada a todo mundo, tá bom? Vamos lá. A outra coisa é partir dessas prioridades, aquelas tarefas que você pode executar com mais rapidez. Também não vai ficar fazendo aquilo que é mais difícil na última hora. Não, põe uma sequência lógica para você tirar da frente, cronômetro e vai embora. Vamos lá. No item 6, o que a gente fala assim, tem um detalhe que são as coisas que surgem, os imprevistos. Você está lá trabalhando na tua mesa ou na tua cozinha, vai lá. Isso não só serve para dentro das empresas, serve para a dona de casa, serve para a secretária do lar. Ela está lá fazendo outra coisa, de repente aparece uma coisa a fazer. Tem que parar tudo para poder fazer. Opa,
Então, por isso, você precisa pensar que você vai ser interrompido. Não tem jeito, gente. Infelizmente, dentro das empresas sempre tem o famigerado ladrão de tempo. É uma pessoa que é urgente, é um negócio que surge, às vezes um acidente que ocorre, ou seja, de tudo. Um mal-estar que se passa. Então, você tem que ter o cuidado para deixar um pouquinho de tempo ali, que a gente chama uma gordurinha de tempo, para atingir esses imprevistos, porque eles são fatos, vai acontecer, tá bom? Um outro item que a gente diz que é o 8º passo é não se deixar absorver pelas essas pequenas interrupções. Às vezes a pessoa chega até você e ela quer resolver um problema, mas ela esquece tudo que você tem de prioridade e ela quer entrar na sua prioridade. Não, para aí, ó. Você tem que educar isso. Só que aí tem que tomar um cuidado. Você não pode fazer isso sem antes combinar com as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que é muito importante, então eu gosto de falar daquilo que eu faço, né? Eu já fui a vários cargos de gerência, de diretor e CEO, não sei o que, essas coisas todas que tem desses, né? E durante um bom tempo eu estabeleci o seguinte: minha mesa não tinha gaveta. Eu trabalhei durante 8 anos sem gaveta. Vou repetir, mesa sem gaveta. O que é a minha mesa? Um tampo de vidro. O que é que tinha nela? Um vaso com uma flor bonita, com uma planta. Muito bom. Para que isso? Na minha mesa não tinha cadeira de visitante. Quem chegava, eu atendia de pé. Nunca ninguém demorou mais do que 15 minutos. Certo ou errado, funcionou, ok? Por que eu não usava gaveta? Para não guardar as coisas, tinha que resolver no dia. Isso me foi muito positivo e até hoje funciona e dá certo. Pensa nisso, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo tudo isso, dando esse exemplo, essa coisa, é porque eu queria fazer algumas reflexões aqui que é importante, ó. Existem fatores críticos de sucesso. E eu tenho que dizer uma coisa para vocês, e que independente de quem vai agradar ou desagradar, nós não temos senso de urgência. A maioria das pessoas não trata o senso de urgência de maneira correta. E repito, ó, o segundo passa, 56, 57, 58, 60, pronto, aqui agora já mudou o minuto. Aquilo que era 22 minutos já virou 23 segundos, 23 minutos. Não tem jeito, eu não tenho como parar o tempo. Então, qual é o fator crítico de sucesso da gestão de tempo? O senso de urgência. Simples assim. Agora, não é tão fácil assim. Para isso, a gente diz então, você pode escolher ser quem você é ou fingir ser uma pessoa infeliz. Cara, tem que viver. Isso a gente chama plano de vida. Se você alocar tempo para a sua saúde, para o seu sorriso, ninguém gosta de conviver com pessoas mal-humoradas. É muito bacana quando você está num ambiente onde as pessoas sorriem, têm alegria. Isso é vida, isso é aproveitar tempo. Então não dá para você ficar criando ambientes negativos. Para com isso, isso não ajuda em nada. A outra coisa, você pode escolher entre amar ou odiar o que você faz. Cara, foca! Faz o que é melhor de você. Se não está satisfeito, muda de emprego. Muda o que você está fazendo, muda de profissão. Mas não dá para ficar sofrendo e reclamando e falando que pobre não tem sorte. Opa! Papai do céu não tem nada a ver com isso. Cada um de nós aqui fazemos nossas escolhas. E aí está o grande segredo da gestão de tempo. As escolhas que a gente faz para usar esses 86 mil segundos do dia. Muito bom. Você pode escolher fazer seu trabalho bem feito pela primeira vez. Ou ficar repetindo, corrigindo. Olha, a pior coisa que tem, eu vou falar aqui de coração. E me desculpe aí esses empresários que ainda não enxergaram isso. A pior coisa que tem é você pegar seu carro, levar na segunda, terceira vez com o mesmo problema na concessionária ou numa oficina. Ninguém merece isso. O que é isso? Falta de qualidade. Falta da pessoa fazer a coisa bem feita da primeira vez. Gente, gestão de tempo é isso. Faz bem feito da primeira vez que você resolve. Me parece tão simples, mas a gente não dá conta de fazer. Por quê? Porque a gente gerencia mal, porque a gente tem um sentimento às vezes errado, porque a gente não enxerga a coisa, mas principalmente nós não temos consciência do que nós estamos fazendo com o tempo na nossa vida. Opa, reflete sobre isso.
Ó, esse negócio é tão sério da qualidade que nós precisamos assistir, né? Sair um americano, ir para o Japão, criar um tal lá de 14 itens de segurança, virou um sistema de gestão da qualidade no mundo inteiro para criar padrão de qualidade, porque as pessoas não fazem bem feito da primeira vez. Ah, mas Francisco, você está simplificando. Não estou não, isso é real. Então, para fazer bem feito, cuidado com isso. Muitas vezes a gente não consegue determinar o tempo por uma coisa muito simples, porque nós nos atrapalhamos com a quantidade de atividade e muitas vezes a gente não sabe dizer não. E acredite, você tem que aprender a dizer não. Não tem como administrar o tempo sem olhar para essa palavrinha não. Não posso, não é possível, me desculpe, não dá para fazer agora, posso te ajudar, mas só a semana que vem. Não, a gente às vezes tem muitas pessoas que abraçam tudo. Alguns até brincam, né? Que é abraçar o mundo sem ter condição de fazer. Então, aí se enrola nas pernas de coração. Abraçar tudo sem ter o tempo organizado, não tem como. Vamos lá? Muito bom. Bom, aí agora vem por último, quais são os influenciadores do fator tempo, ó. Escolha que você faz, os seus interesses, os arquétipos ou os tipos que você adota, é o teu estilo de vida, o teu comportamento, o teu quadrante de vida, tem um monte de coisa que influencia. O que é importante? Sempre, você tem que construir essa ponte dentro desse tempo. E eu costumo dizer o seguinte, gente, ó, o tempo é um grande amigo nosso. Portanto, vai uma recomendação no fator tempo. Não tome decisão dentro da emoção. O tempo diz o seguinte, calma, Francisco, deixa decantar o problema, deixa ir para o racional, para depois você decidir. Você na emoção, você faz besteira, diz o que não quer, magoa as pessoas, não é legal. Como diz minha filha, dá ruim. Então, emoção, não toma decisão, ganha tempo, joga para frente, explica o porquê, deixa decantar para poder você racionalizar. Aí sim você vai ter uma decisão com paz de espírito, com alegria, com satisfação e, muito importante, vai reforçando a tua autoestima. Gente, quanto mais a gente acerta na vida, mais melhora, aumenta, faz o adjetivo que você quiser na sua autoestima, que significa você está indo na direção do que a gente chama da felicidade. É claro que o tempo tem muito a ver com isso, então vamos pensar um pouco sobre isso. Próximo. Bom, eu vou deixar aqui com vocês uma coisa muito simples, que é a nossa agenda positiva que a gente desenvolveu. Vamos lá? Muito simples, tem um roteirozinho que depois a gente entra lá no QR Code que você vai pegar, pode seguir, pode continuar, por favor. Pronto, é só isso. Ó. O que é essa agenda? A gente é uma coisa simples, eu fiz aqui numa tela, mas você pode fazer isso até no papel higiênico se quiser. Os itens que você vai fazer, a temporalidade que você vai cuidar. Você tem que cuidar coisa na semana, é só na semana. Tem coisas que você só resolve no mês. Tem coisas que você só resolve no ano. Então não adianta você colocar coisas que você não dá conta de resolver dentro da semana. Então, eterniza simples, ó. Por exemplo aqui, acompanhar e direcionar a equipe. Um caso de liderança. Reunião de segunda-feira, plano de ação. Ou seja, põe tudo no papel. Coisa simples, sem muito mistério, não tem muita engenharia para isso. Agora, o que é importante? Defina sempre quem é o pai da criança. Colocar uma ação e não ter o responsável é a mesma coisa que não ter. Colocar uma ação e não definir prazo também não resolve. Ah, eu vou resolver no mês de fevereiro. Não. Dia e hora para resolver. Então, em gestão de tempo tem que ser pragmático, definido. Não pode ficar no gerúndio, vamos chamar assim, tá bom? Vamos lá? Pode passar? Aqui, por último, eu queria, para fechar isso com vocês, tem uma frasezinha que eu gosto muito da Madre Teresa de Calcutá. Ela diz o seguinte, no fator tempo, na sua vida, veja você que, no final das contas, tudo é entre você e Deus, não é entre você e as pessoas. Pensa nisso. Madre Teresa de Calcutá mandou uma mensagem muito boa e lembre-se que tempo tem a ver com plano de vida, tá bom? Valeu! Um abraço, até mais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ó, hoje no Construindo Pontes nós vamos falar sobre
o poder nas organizações, ok? O poder nas organizações. Primeiro é importante entender, isso ficar muito claro entre nós, que eu costumo dizer que tem 2 cânceres nas empresas. Infelizmente, eu tenho que começar falando sobre essa parte, vamos dizer assim, negativa, mas ela existe. Qual é um deles? A fofoca. Fofoca para nós é um câncer. O outro câncer, o que é? É o poder. Porque as pessoas não conseguem, às vezes, usar o poder que tem de uma maneira inteligente. Ela acaba fazendo isso com mau uso. E aí dá ruim. Não é legal. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre isso. E qual é a figura que a gente chama muito a atenção para que você que está aí nos ouvindo, é a figura do líder educador. Tanto eu como você e todos nós sabemos que a ideia da liderança ela tem que vir pela educação. Esse é o caminho. Outra coisa que a gente entende que é o seguinte, quando você trabalha corretamente, este poder ele é uma alavanca para você melhorar os resultados. Porque você fazendo uso de alguns poderes que nós vamos falar, dentre eles, o poder do engajamento, o poder do treinamento, o poder da fala, da escuta, tudo isso faz muita diferença para poder você alavancar os resultados seu, do departamento, da empresa, e aí todo mundo ganha. Legal? Muito bom. Quando a gente usa o poder de maneira equivocada ou errada, aí é um desastre. As pessoas não te escutam, elas fingem que estão falando com você, elas estão descomprometidas, elas se desmotivam e aí elas ficam infelizes. Cuidado, infeliz, insatisfeito, ninguém produz. Aí compromete o resultado, tá bom? Muito bom. Quais são os poderes que a gente gostaria de trazer à sua reflexão? O que a gente chama do poder legal. O que é o poder legal? O cargo. Gerente, diretor, CEO, CFO, superintendente, presidente, ele tem um poder. É as caixinhas, lembra do organograma da empresa? Aí vem lá, presidente, diretor, gerente e tudo mais. Aqui eu tenho que abrir um parênteses, né? Uma vez eu escutando uma palestra de um consultor famoso nosso aqui brasileiro, ele fez uma abordagem que eu gostei muito, que eu queria falar aqui de novo. Alguns de nós, em cima desse organograma, a gente estratifica a quantidade de neurônios que o ser humano tem. Assim, qual é a brincadeira? Quem é presidente tem 1 milhão de neurônios. Quem é diretor tem 500 mil. Quem é gerente tem 250. Cara, quando chegar lá no operacional, ele tem 0 de inteligência. Isso não é verdade. Cuidado com isso. Quem usa essa mecânica usa o poder errado, tá bom? Então esse poder legal, ele é só uma referência para saber onde você está, mas isso não vale nada. Poder legal não vale nada. Vocês querem um exemplo? O doutor Jatene, cirurgião famoso, cardiologista maior do Brasil. Ninguém tira isso dele. Agora, ele foi ministro da Saúde por um tempo, depois deixou de ser. Portanto, o cargo eu dou e tiro a hora que eu quiser. Portanto, não dá garantia nenhuma você ter o cargo. O que te garante é outra coisa. Depois a gente fala melhor sobre isso, tá bom? Vamos lá. Outro poder, o poder do tempo de casa. Cara, esse negócio é complicado demais. Por quê? A pessoa tem 10, 15, 20 anos que trabalha contigo e você escuta eles 100%. Cuidado com isso. Isso muitas vezes é fofoca. Muitas vezes é pessoa que traz ali para puxar teu saco. Ou alfafar seu útero. Não pode. Nenhuma coisa nem outra faz sentido. Gente, presta atenção. A pessoa tem tempo de casa, não garante nada para ela. Hoje, com tecnologia, com inteligência da informação, pega a figura de um contador. Tem um contador com 20 anos de casa, tem outro que é recém-formado. O governo lançou uma lei, é nova para todo mundo. É só a questão agora de quem analisa melhor. Então, cuidado, porque o tempo de casa não quer dizer nada. E muitas vezes você dá aumento por tempo de casa. Você não pode confundir poder com gratidão. Claro que você tem que ser grato para as pessoas, você tem que ajudá-las, mas não faz
da maneira errada não, tá bom? O outro poder é aquele poder coercitivo, aquele que você faz assim, obriga as pessoas a fazer. Gente, isso é ruim demais. Que, de certa forma, é um estilo de liderança autocrático, tem isso muito. Nós vamos falar um pouquinho depois dos arquétipos. Quando você fala do governante, ele tem isso. Mas, gente, isso dá mal. Isso é mais ou menos o seguinte, ó. Você pega o teu celular e fica controlando o teu filho o tempo inteiro. Tá aqui, tá ali, tá... Cara, você fica doido. Você pega assim, ó, faz o que eu quero. Tem um mato assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá errado, isso é uma merda. Tira isso da tua cabeça, isso não funciona. Isso não é poder, isso é coação. Coação não leva a nenhum líder. É uma chefia mal resolvida, tá bom? Aí você tem o poder da recompensa. Isso aqui, ela é muito boa quando você traz o conceito do quê? Da meritocracia. Quando você traz somente a coisa pelo dinheiro é ruim, porque você pode construir ou trazer para a sua organização o conceito do mercenário. Então, por favor, tenha cuidado com isso. Mas o poder da recompensa é muito legal quando você estrutura um esquema, uma técnica de meritocracia. Vai lá na nossa plataforma, tem lá como fazer a questão da recompensa através da meritocracia. Aí sim faz todo sentido, porque as pessoas vão se sentir bem e elas vão ser reconhecidas financeiramente, tá bom? O outro poder que existe é o poder funcional e o poder independente. Puta, esse é legal. É o poder de quem sabe fazer. Essas pessoas precisam ser estimuladas o tempo inteiro. Então, quando as empresas falam assim, ó, tem que ter criatividade, tem que ter... é isso mesmo, mas você tem que ter o poder funcional. Qual que é o outro poder? O poder de perícia. Gente, ó, se você tiver com o teu carro quebrado, ou você leva na concessionária ou no mecânico. Por quê? Porque eles têm perícia de fazer. É só isso. Então, dentro da sua empresa, quem tem perícia precisa ser reconhecido. Esse poder vale, porque ele vale aqui, na China, em Nova York, em qualquer lugar. Esse é o poder que a gente tem que se apoderar dele e que nós, como empresários, temos que trazer essas pessoas que tenham conhecimento. O bom líder é aquele que tem gente melhor do que ele. Fechou? Muito bom. E o poder de referência. Por que o poder de referência? Eu até brinco o seguinte, ó. Qual é o que melhor explica o poder de referência? O ginecologista. Sua esposa tem um ginecologista há 10, 15 anos. Tenta trocar ela. Não dá certo. Então, quem é referência é aqui na China, em Nova York, qualquer lugar. E mais ainda, essas pessoas têm uma coisa chamada notório saber. Essas pessoas têm o quê? Credibilidade. Essas pessoas têm o quê? Respeito. Isso é bacana você cultivar dentro da tua empresa. Fechou?